Olá, irmãos, irmãs, graça e paz para todos. Estamos de volta para mais uma meditação. E hoje nós vamos meditar sobre o tema Oportunidades de Deus para uma nova vida. E quando a gente fala de oportunidade de Deus, o que passa pela sua mente? Como é que você reage quando as oportunidades chegam diante de você? Será que você sabe distinguir quando a oportunidade aparece, se essa oportunidade está vindo de Deus para você? Então nós vamos meditar e para a gente fundamentar essa meditação, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Josué, capítulo 2, versos 1 a 6. Acompanha comigo. Mesmo sem Bíblia, então procura ouvir. Diz assim a palavra de Deus. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos fazer agora uma oração, agradecendo a Deus esse momento. Curva a sua cabeça aí mesmo onde você está, Vamos orar então em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, desde já, Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que Tu nos concede, Deus, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, e nessa hora eu rogo que a unção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, o texto que nós acabamos de ler, a história de Raabe e os 2 espias, é uma história bem conhecida do povo de Deus. E desde já eu gostaria de destacar, segundo pela minha visão, minha opinião própria, um dos pontos mais importantes, que me chama mais atenção, vamos dizer assim, nessa história, é a figura da prostituta chamada Raabe. Essa mulher que pela fé ela se tornou, um grande exemplo de que Deus concede oportunidades para que todos tenham uma nova vida digna de um filho de Deus. Então veja, para mim um dos pontos que me chama muita atenção foi o que ela se tornou. Através do testemunho dela, nós conseguimos ver, o exemplo dela, que Deus concede oportunidades. Mas veja só, essa mulher chamada Raabe, ela morava em Jericó, numa época, isso era por volta de 1400 a.C., ou seja, 3.420 anos atrás. Ela vivia nessa época quando o povo de Israel estava marchando em direção a Canaã, a terra prometida por Deus a eles. E nessa caminhada do povo de Deus, liderada por Josué,
eles precisavam conquistar todas as cidades, né, que estavam no caminho deles até Canaã. Ou seja, então veja bem uma coisa, então não era uma tarefa simples, né, essa ida até Canaã. Tinha que haver lutas, a cada cidade que eles passassem, eles precisavam lutar. E na história, né, que nós acabamos de ler aqui, Jericó era a bola da vez. Mas olha só, outro ponto que também me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que, olhando novamente para essa figura Raabe, né, é que conhecendo a história de Raabe, né, cujo estilo de vida era completamente reprovado por Deus, era abominado por Deus, conhecendo essa história dessa mulher e vendo que ela entrou para a genealogia de Jesus, ou seja, ela perpetuou o nome dela, isso nos mostra que Deus, pela sua misericórdia, sempre considerar oportunidades para terem uma vida nova. Todas aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, todas aquelas pessoas devido aos seus delitos e pecados, aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, essa história mostra que Deus sempre vai conceder oportunidades para que elas tenham uma nova vida. E quando a gente fala de oportunidade, a primeira coisa que esse texto aqui traz à nossa memória, que é importante a gente saber, a primeira coisa é, quando Deus nos concede uma oportunidade, é preciso agarrá-la pela fé. Ou seja, quando Deus dá uma oportunidade para a gente nunca sabe quando vai acontecer novamente. Então, quando Deus concede uma oportunidade, a gente tem que agarrar essa oportunidade e agarrar pela fé. Veja só essa oportunidade na vida de Raabe, que ela não deixou passar essa oportunidade. Olha só, Josué então ele estava liderando o povo de Deus, né, em direção a Canaã, e ele precisava, junto com o povo de Israel, passar pela cidade de Jericó. E só tinha um jeito de passar por Jericó, era lutando contra os cidadãos, contra o exército do rei de Jericó. Eles precisavam lutar e guerrear para conseguir continuar caminhando em direção a Canaã. Então, veja só que Josué, os hebreus, eles não estavam, os israelitas não eram preparados para a guerra. Eles viveram centenas de anos escravos, mais de 400 anos escravos no Egito. Eles não aprenderam nada sobre armas, eles não tinham nenhum armamento, eles não tinham nada, nenhum preparo para a guerra, né? Completamente oposto aos habitantes de Jericó, que com certeza ali tinham o seu exército bem preparado. Inclusive a cidade era rodeada por 2 grandes muros bem espessos, ou seja, era uma cidade bem fortificada. Então o que Josué pensou, né? Vou fazer o seguinte, vou mandar 2 espias para eles sondarem a cidade e me dar um retorno de como para a gente saber quem a gente vai enfrentar, né? E de repente adotar alguma estratégia. Então foi exatamente isso que ele fez. Enviou os 2 espias chegaram até a cidade de Jericó, já cansados, né? E já era noite, então eles precisavam descansar e eles escolheram a casa de Raabe, uma das meretrizes, uma das prostitutas daquela cidade ali. Porque com certeza era um lugar público e normalmente não se faria muita pergunta a quem entrasse no local desse. Então, eles não, de forma nenhuma, alguém poderia descobrir a missão deles. Então, o que eles fazem? Vamos nos esconder na casa de Raabe. Só que é o seguinte, né? Quando eles entram na casa de Raabe vai então para recebê-los, e Raabe então percebe que eles eram israelitas, porque os cananeus eles tinham uma fisionomia diferente do povo hebreu. Então ela conseguiu logo perceber, eles não são moradores daqui, eles são israelitas, eles são espias, né? E ela sabia o risco que representava para ela, né, e para a sua família recebê-los na sua casa. E
irmãos, e ela então os receberam, né? Os recebeu, mas logo o rei ficou sabendo. A notícia chegou ao rei de que os espias de Israel tinham entrado na cidade e mais, né? Estavam lá na casa de Raabe escondido, né? E o que o rei fez? O rei então mandou soldados até a casa de Raabe e deu o seguinte recado para ela. Disse assim, olha, está lá no verso 3 de Josué 2 que nós lemos. Disse assim: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Né? Ou seja, quando ela recebe esse recado, Raabe tinha duas alternativas. Ou entregava os espias para os soldados de Jericó, ou então mentia para eles e escondia e não entregava, não denunciava a eles. Ela tinha essas duas alternativas. E o que ela fez então? Ela manteve-os escondidos, né? E disse para aquele soldado que ele realmente iria ali, mas já tinha ido embora. Ou seja, ela mentiu para eles. E quando a gente olha, né, a gente pensa assim, para essa história, a gente fica imaginando, poxa, mas como é que Raabe seria capaz de mentir e dar abrigo para dois estrangeiros, né, que com certeza estavam ali com a intenção de descobrir tudo sobre Jericó, para daqui a pouco eles virem guerrear e lutar e derrotar ali o povo, os habitantes de Jericó. Ou seja, como é que ela ia dar abrigo exatamente para aqueles que têm a intenção de destruir o seu povo? Então essa é a pergunta que a gente faz quando a gente medita nessa história, né? Mas veja só, você sabe por que Raabe fez isso? Nós vemos toda a história de Raabe, que todo o comportamento dela foi pela fé. Gente, Raabe, ela decidiu esconder os espias pela fé. Sabe por quê? Porque Raabe acreditava que Deus havia dado ao povo de Israel a sua cidade. Então ela acreditava no coração dela que Deus tinha dado aquela terra para o povo de Israel. Veja só o que ela disse para os espias. Está no verso 8 do capítulo 2. Ela disse assim: bem sei que o Senhor nos deu esta terra. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então, ela sabia que Deus havia dado aquela terra dela para o povo de Israel. Agora, Raabe, então, ela viu ali uma grande oportunidade que ela tinha diante dela, a grande oportunidade de fazer o que era certo. Ou seja, Raabe não podia ficar contra, né, deixar escapar aquela oportunidade, né? Ou seja, então ela tinha certeza que era uma oportunidade que Deus estava dando para ela. E ela não podia deixar escapar aquela oportunidade de fazer a coisa certa. Porque, olha só, quantas meretrizes existiam ali em Jericó? Eram dezenas de meretrizes, quiçá centenas de meretrizes. Centenas de casas que acolhiam estrangeiro, pessoas também ali da sua cidade. Ou seja, veja só, e ela viu que Deus escolheu a casa dela como uma oportunidade. Então ela viu que Deus, né, direcionou os espias para a sua casa. Então ela viu ali como uma oportunidade. Então veja só, a escolha de Raabe, irmãos, era uma escolha arriscada, né? Era uma oportunidade que ela estava abraçando, mas era muito arriscado para ela e sua família. Mas a escolha que ela fez ali mudou a história da vida de Raabe. Nós vamos ver até o final da história que a vida dela mudou por completo. Então, igreja, a Bíblia é repleta de exemplos que Deus concede várias oportunidades, mas nem todo mundo aceita a oportunidade que Deus dá.
Algumas pessoas aceitam e outras rejeitam as oportunidades que Deus dá. Por exemplo, um grande exemplo é Zaqueu. Zaqueu que era o maioral dos publicanos ali. O que Zaqueu fez? Ele foi e aproveitou, né, a oportunidade quando Jesus chegou para ele e disse para ele assim: Zaqueu, desce dessa árvore e me convém hoje estar na tua casa. Entendeu? Então eu quero estar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu, na mesma hora, ele aceitou e foi para casa e recebeu Jesus na sua casa. E nós vamos ver, né, que a história relata, né, que a partir desse momento a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Você veja ali pelo relato, ele resolveu retribuir as pessoas que ele tinha defraudado, até pagando juros, devendo 3, 4 vezes mais aquilo que ele havia defraudado. Ou seja, ele realmente, aquela presença, ele aceita, aquela oportunidade ali mudou a história da vida de Zaqueu. Nós vamos encontrar várias pessoas que tiveram oportunidades, entendeu? E que não aceitaram. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, né, relata a história daquele jovem rico que Jesus deu a oportunidade dele mudar a vida dele, lançou para ele um desafio e ele recusou, ele não aceitou aquela oportunidade de ter a sua vida completamente mudada. Ele estava infeliz e ele, ao conversar com Jesus, ele mostrou que não estava satisfeito, mas ele não teve coragem, não teve fé, né? Nem aproveitou aquilo que Jesus falou para que sua vida mudasse. Ou seja, irmãos, o que a gente precisa ter em mente é que há ocasiões que Deus vai nos conceder oportunidades. E quando isso acontecer, a gente deve aproveitar essa oportunidade pela fé, irmãos. Porque fé é trazer à existência as coisas que não existem. Então, se você já sabe o que vai acontecer, não é fé. Então você precisa, nessa hora, crer que Deus está concedendo essa oportunidade, né? E você abraçar essa oportunidade e não deixar escapá-la. Com certeza, Raabe, ela deve ter pensado assim: é melhor ficar ao lado de Deus do que longe de Deus. Com certeza ela pensou isso. E principalmente fazendo o que era certo. Então, a primeira coisa que esse texto nos leva a refletir é que você deve abraçar essa oportunidade pela fé. É a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa que o texto nos ensina é que quando Deus ele nos concede uma oportunidade, a gente precisa crer que Deus tem um propósito. Ou seja, crer nos propósitos de Deus. Quando Deus nos concede uma oportunidade, nós precisamos crer que Deus tem um propósito naquela oportunidade que Ele nos concede. Veja só, olha então para a história de Raabe aqui. Esses espias foram até a casa de Raabe, né? Ali procurando um abrigo, né? E eles então escolhem a casa de uma prostituta, como eu falei no início, talvez por ser um lugar que não fosse questionar de onde eles viriam, não fosse perguntar nada, né? Ou seja, quando a gente olha a escolha que esses espias fizeram, e sabendo que ali tinha centenas de casas de prostituição, a gente pensa assim: será que foi pela sorte? Será que eles tiveram a sorte de escolher uma casa de uma meretriz que, se a missão deles não desse certo, ela iria apoiá-los, iria ajudá-los? Será que foi pura sorte eles terem escolhido? O ateu, né, ia dizer: poxa, que sorte, né? Mas nós sabemos que não foi sorte, não. Foi providência de Deus. Ou seja, ali, nessa escolha, indo, né, foi Deus que dirigiu ele para a casa de Raabe. E nós vamos ver ali que a mão de Deus estava sobre os espias e sobre Raabe também. Ou seja, Deus tinha um propósito em levá-los para ali. Agora, com certeza, nem eu nem você, né, escolheríamos uma casa de prostituição para pernoitar. Ali não é lugar de crente, né? Mas veja só, Deus guiou esses espias, né?
porque Deus sabia que Raabe era a única que seria capaz de ajudá-los. E a gente, então, irmão, a gente pensa assim, como é que Deus sabia, então, que dentro de tantas meretrizes que tinham ali, por que Deus direcionou para a casa de Raabe, sabendo que Raabe seria útil para eles ali? Sabe, Raabe era a única que seria capaz de ajudar. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Raabe. E Deus sabia, né, que no coração de Raabe estava uma coisa que hoje em dia é uma raridade encontrar, né? É uma coisa que nós chamamos de temor de Deus. Hoje nós vemos muita gente, inclusive cristãos mesmo, que não tem o mínimo temor a Deus. Essa é a grande realidade. Então veja só, Deus viu que no coração dela estava brotando ali, havia um temor a Deus ali. E veja, ela mesmo já estava começando a confessar, demonstrando a soberania que Deus tinha, que o Deus de Israel tinha todo o poder, que era um Deus tremendo. Ela mesmo chegou para os espias e disse assim, está lá no verso 11, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Ou seja, então ela já começou a demonstrar um certo temor a Deus. Agora, eu pergunto, como é que Raabe desenvolveu esse temor a Deus no coração dela? Se não tinha ali nenhum levita, não tinha nenhum sacerdote ali, não tinha nenhum pastor, ninguém que pudesse ensiná-la a palavra de Deus, a lei mosaica, para que ela temesse a Deus. Ali não tinha ninguém. Como é que então ela começou a ter esse temor a Deus, uma pagã ali, no meio de um povo pagão idólatra, no meio de um povo que tinha dezenas de deuses cananeus ali, que adoravam dezenas de deuses cananeus? Como é que então isso aconteceu? Foi porque ela ouvia, irmãos. Veja só, ela ouvia o que estava acontecendo, ou seja, ela ouvia o relato do que as pessoas diziam, né? Como Deus estava, como o Deus de Israel tinha feito lá no Egito, quando mandou aquelas pragas para o Egito, quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão no Egito. Ela começou a ouvir, que ela soube que Deus, abriu o mar vermelho para que eles passassem a pé enxuto, né? Ela soube que ele já começou a batalhar ali a 15 quilômetros de Jericó, ali bem no Rio Jordão, na travessia do Rio Jordão, quando ele já começou a investir sobre alguns reis. Então veja só, olha o que ela disse para eles assim. Ela disse assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, veja só, irmão, então foi exatamente por temer a Deus, que ela escondeu os espias ali. Ou seja, ela arriscou a sua vida porque ela sabia que Deus tinha um propósito naqueles espias na casa dela. Raabe acreditava, que eles não estavam ali à toa, não, que Deus tinha um propósito naquilo tudo. Mas só que Raabe não sabia, que o propósito mesmo maior de Deus ali, Deus estava concedendo para ela uma oportunidade dela ter uma nova vida. E nós vamos ver pela história que a vida dela mudou. Mas o propósito de Deus naquela hora ela não sabia. O propósito de Deus ali era fazer com que os espias ali soubessem como estavam os habitantes de Jericó, como eles estavam desanimados, como eles estavam. Veja só, irmãos, ela mesmo disse para eles assim, ouvindo isto, quando eles ouviram que Israel estava fazendo essas coisas todas, já estava lá perto do Rio Jordão, já estava lutando contra Seom e Og, o que eles fizeram lá. E o que aconteceu com o povo de Jericó? Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Era tudo que eles queriam saber. Não precisavam nem saber quantas armas tinham, quantos soldados. Eles só precisavam saber como é que estavam, porque uma pessoa desanimada,
ela já está derrotada antecipadamente. É uma pessoa que entra para uma luta já desanimada, né? Ela já perdeu. Reflita a tua vida. Se você está enfrentando uma luta e já entra desanimada, a chance de você perder é 99%. Então, a gente não pode entrar desanimado. Então, eles voltaram, era tudo que eles queriam ouvir, e relataram isso para Josué. Veja só a visão que eles tiveram, e foi como eles relataram para Josué. Está escrito no verso 24 do capítulo 2 de Josué. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Olha só, irmãos. Então, querido, quando Deus nos concede uma oportunidade, além de abraçá-la pela fé, agarrar e não deixar embora a oportunidade, porque a gente não sabe se vai ter outra. Então, a segunda coisa, a gente precisa crer que Deus tem os seus propósitos. Ou seja, então foi exatamente isso, né? Eles acreditaram, ela acreditou que Deus tinha um propósito. Então creia nos propósitos de Deus para as oportunidades que Ele concede para a sua vida. E em terceiro, para encerrar, que não dá para demorar muito, né, nessas meditações, quando Deus não concede uma oportunidade para nós, a gente precisa, né, confiar totalmente em Deus. Então veja só, quando Deus concede uma oportunidade, é preciso confiar totalmente em Deus. Olha só, irmãos, a Bíblia, ela nos ensina através do profeta Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, quando ele diz que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Raabe, ela podia ter fugido, né? Ela podia, vamos pegar minha família, já foram embora vamos embora rapidamente antes que o povo de Israel vinha lutar aqui e mate todo mundo. Mas não, ela decidiu confiar no Deus dos israelitas quando ela aceitou o pacto e obedeceu o pacto que os espias fizeram para ela. Ou seja, ela podia ter ido mas ela não fez isso. Ela demonstrou confiança totalmente no Deus dos israelitas, que ela nem tinha muita experiência, mas no coração dela ela já acreditava nele, tinha um temor a ele. Veja só o pacto que os espias fizeram, está lá no verso 18. Disse para ela assim, olha, nós vamos embora, mas quando nós voltarmos, ele falou, se vindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Aí ele fala, se você não obedecer isso aqui, não botar o fio de escarlata na janela, não pegar teus parentes, colocar todo aqui dentro dessa tua casa aqui, então nós estamos desobrigados do nosso trato ali. Porque o trato olha, você nos ajuda a fugir, não pode contar para ninguém a nossa missão, em contrapartida, quando nós viermos lutar, nós vamos poupar a vida de você e de toda a sua família. Então esse era o trato. E o que Raabe fez? Veja só, está no verso 21, ela diz assim, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Olha como é que ela aceitou o pacto. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Então logo eles foram embora, ele já botou o cordão ali, já reuniu a parentela dela toda. Meu irmão, que exemplo de fé e confiança. Essa mulher, quer dizer, eles vieram, lutaram contra Jericó, né? Ganharam a batalha, você sabe que foi com aquele grito rodeando que os muros caíram, venceram aquela batalha de uma forma extraordinária, né? E Raabe e sua família, todas foram salvas. Todos foram salvos. E veja como a história dessa mulher mudou. Essa mulher, pela fé que ela teve, né? Ela entrou, né, para aquela galeria de heróis da fé que está lá em Hebreus capítulo 11. Ela passou a ser uma heroína da fé. Olha só, uma mulher de exemplo de fé. Lá diz assim que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ou seja, veja bem, como é que a vida dela mudou, além dela perpetuar o nome dela ali na história como uma mulher de fé,
nós vamos ver que a história de Raabe, ela não acaba aqui não. Não acaba não. Sabe por quê? Porque ela acabou se casando com um dos descendentes de Judá. Você sabia disso? O nome dele é Salmão. Não é Salmão não, não é peixe não, é Salmão. Isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 5. Veja o que ele diz. Salmão gerou a Raabe. Gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, da descendência de Davi, então nasceu Jesus. Olha só, Deus concedeu, que coisa fantástica a vida dessa mulher. Além dela perpetuar o nome dela na história ali, como uma mulher de fé, né? Entrar para a genealogia de Jesus, que privilégio, irmãos. Meu Deus do céu, olha só que coisa linda. Se não basta, e além disso tudo, né? Para consolar o coração dela, que Deus concedeu uma oportunidade de uma nova vida. Agora, de meretriz, ela passou a ser filha de Deus, construiu família, filhos. Meu Deus, que coisa linda. Então, irmãos, eu queria lembrar você, a meditação de hoje, né? Ela fala da oportunidade de Deus para uma nova vida. Então, quando Deus conceder uma oportunidade, que você possa agarrá-la pela fé. Creia que Deus tem um propósito no meio dessas oportunidades, mas, sobretudo, confie totalmente de Deus. Não desperdice as oportunidades de Deus na sua vida e viva uma vida verdadeiramente digna de um filho de Deus. Amém? Então, essa é o que eu desejo para você, né? Vamos então orar nessa hora, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus nesse momento, né? Curva a sua cabeça onde você está. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, obrigado, ó Deus, pelas oportunidades que Tu tens concedido a cada um de nós, Deus. Deus, nos ajude, Pai querido, para que tenhamos sabedoria, fé e coragem para aproveitar cada uma dessas oportunidades, ó Deus. Assim como Raabe fez, Pai querido. Ó Deus, para que a nossa vida, meu Pai, seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.